Oi, gente, bem-vindos! E bora para a receita do dia, que além de fácil, é deliciosa. Bora começar? Aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo já peneiradas. Vou adicionar uma pitadinha de sal e uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. Vou misturar bem e reservo. E a parte em outro recipiente eu vou adicionar 3/4 de xícara de açúcar e meia xícara de manteiga, bem molinha em ponto de pomada. Agora, gente, eu vou com a espátula misturar assim até incorporar bem. E formar um creme bem clarinho. Olha só, feito isso eu vou adicionar 2 ovos inteiros. E misturo bem novamente até incorporá-los. Vejam só como ficou. Feito isso, gente, eu vou retirar a espátula e vou adicionar toda a mistura dos ingredientes secos que eu havia reservado. E vou utilizar também 3/4 de xícara de leite, que eu vou adicionar aqui em 2 partes. E agora, gente, eu acho mais fácil misturar com o fouet. Adiciono todo o restante do leite e misturo bem até formar uma massa bem lisinha e homogênea. Vejam só como fica a textura da massa. Retiro o fouet e vou pegar as maçãs que eu já deixei preparadas anteriormente. Gente, no total eu vou utilizar 3 unidades. 2 delas eu vou utilizar para a massa. Cortei em cubinhos pequenos, adicionei um pouquinho de suco de limão e misturei bem para não oxidarem. E a outra maçã, gente, eu vou utilizar para a cobertura. Adiciono um pouquinho de suco de limão, misturo bem e reservo para utilizar na montagem do bolo. E agora vou adicionar as 2 unidades preparadas para a massa e vou misturar bem. E vejam só que massa mais linda que fica isso, gente, olha só. Já preparei antes também, gente, a farofinha para a cobertura. Vejam só como eu fiz. Eu adicionei meia xícara de farinha de trigo em um recipiente, 2 colheres de sopa de açúcar e canela em pó a gosto. Misturei bem. E em seguida adicionei 30 gramas de manteiga e com a ponta dos dedos eu misturei bem até formar uma farofinha. Vejam só como ficou. E a parte em outro recipiente, gente, eu adicionei 1/4 de xícara de açúcar demerara e canela em pó a gosto. Mas lembrando que quem preferir pode utilizar o açúcar refinado mesmo, ou outro de sua preferência. E agora vamos para a montagem. Vou utilizar uma forma que mede 25 cm por 13 por 6,5 de altura, que eu untei e forrei com papel manteiga para facilitar na hora de desenformar. Gente, eu adicionei a metade da massa aqui no fundo da assadeira e espalhei bem. E agora vou cobrir com metade da misturinha de açúcar com canela. Em seguida, adiciono todo o restante da massa e aliso bem. Lembrando, gente, que eu estou utilizando aqui as maçãs descascadas, mas quem preferir pode utilizá-las com a casca também. Aí é da preferência de cada um. Adiciono todo o restante da misturinha de açúcar com canela. E em seguida, com auxílio da colher, eu vou fazer movimentos assim, de baixo para cima, para que a massa fique bem mesclada. Olha só que fácil, gente, fica um bolo muito gostoso. Aliso bem novamente. E depois disso eu vou cobrir com a maçã que eu havia reservado para a cobertura, espalhando bem aqui por cima. E por último, para finalizar, eu vou cobrir com a farofinha de canela. Em seguida, vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e assar por aproximadamente 40 a 45 minutos no forno. É só ficar de olho aí e fazer o teste do palito. Saiu limpinho, é só desligar e retirar do forno. Desenformei depois de frio e antes de servir, gente, eu optei por regar com uma calda de caramelo salgado, que fica perfeita com esse bolo. Mas é totalmente opcional. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link onde eu faço a receita do caramelo, para quem quiser dar uma olhada lá. Gente, façam esse bolo, vale muito a pena, é delicioso e é muito fácil. Olha só isso! Espero muito que tenham gostado dessa dica. E vamos para a próxima receita? Oi, gente! Bem-vindos a mais uma receita aqui no canal. E bora para a cozinha fazer esse bolo que é delicioso. Bora começar? Aqui eu tenho 1,5 xícara de farinha de trigo já peneirada.
Vou adicionar 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo, uma pitadinha de sal e 1 colher de chá de canela em pó. Vou misturar bem esses ingredientes aqui e vou reservá-los. E a parte em outro recipiente eu vou adicionar 1 xícara e 1/4 de açúcar, 2 ovos inteiros e agora é só misturar bem, até ficar bem clarinho. Olha só. Feito isso, vou adicionar 3/4 de xícara de óleo. Misturo bem novamente para incorporá-lo. E olha só como ficou. Feito isso, vou utilizar 250 gramas de cenoura ralada. Gente, eu prefiro ralar a cenoura na parte mais grossa do ralador. Assim o bolo fica com uma textura melhor e a cenoura não desaparece totalmente no bolo. Em seguida é só misturar bem e vejam só como ela solta bastante líquido. Depois disso eu vou acrescentar tudo de uma vez os ingredientes secos que havia reservado. E agora é só misturar bem aqui, gente, até incorporar. Olha só como fica a textura. Depois disso eu vou acrescentar meia xícara de passas, que eu misturei metade brancas e metade escuras. Adiciono também meia xícara de nozes grosseiramente picados e misturo novamente até ficar tudo bem incorporado. E vejam só como fica a textura final da massa, olha só isso! Depois disso, eu vou utilizar aqui uma forma que já está untada e enfarinhada. Essa forma mede 23 centímetros por 6 de altura. Coloco toda a massa na forma, dou uma alisadinha e em seguida vou levá-la ao forno pré-aquecido a 180 graus e assar por aproximadamente 40 a 45 minutos no forno. É só ficar de olho aí e fazer o teste do palito. Saiu limpinho, é só desligar e retirar do forno. E vejam só como ficou o bolo. Vou deixar esfriando e preparar a cobertura. Em um recipiente eu vou adicionar 150 gramas de cream cheese, 100 gramas de nata ou creme de leite fresco, lembrando que esses dois ingredientes devem estar bem gelados. E adicionei também meia xícara de açúcar de confeiteiro e um pouco de pasta ou essência de baunilha, aproximadamente meia colher de chá. E agora é só bater bem até formar um creme bem espesso. Gente, essa cobertura não tem erro, além de deliciosa, é super prática e bem rapidinha de fazer. E vejam só como fica a textura. Olha só isso, é muito cremosa. E agora vamos para a montagem do bolo. Desenformei o bolo depois de frio e para ele ficar bem retinho, cortei o topinho com uma faca de serra. E agora, eu vou esfarelar bem essa parte aqui. E vou usar na decoração. Agora vou cobrir o bolo com o creme. Vou espalhar bem aqui, somente no topo do bolo. Olha só. E agora é só espalhar a massa esfarelada aqui por cima. Gente, olha só que bonito que fica esse bolo. Vou adicionar um pouquinho mais de nozes grosseiramente picados. E agora, é só desfrutar desse bolo delicioso, que fica super fofinho e super saboroso. Esse é o bolo de cenoura americano, que é um dos meus preferidos, é maravilhoso. Além disso, é muito fácil de fazer e bem rapidinho. Tenho certeza que quem fizer não vai se arrepender. É mesmo uma delícia. Olha só isso. Espero muito que vocês tenham gostado e façam aí. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Aguardo todos vocês no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.